alinhamento. O que tem que estar saindo da minha boca é o que tem que estar no meu coração e é o que tem que estar acontecendo pelas minhas mãos. Se estiver desalinhado, a gente vira Caim. É o tipo de vida que alguns vivem. A pessoa, por um tempo, ela vai viver naquele lugar, ela vai desfrutar dos resultados de alguma coisa que ela pegou de algo, pegou de alguém, mas se depender dela, ela não vai ter resultado. Por quê? Porque ela está desalinhada. Porque quando Deus falou para ela não ir por uma linha, não fazer aquilo, ela foi lá e fez. Mais uma casa firme e graças a Deus mais uma oportunidade de estarmos aqui neste altar, de estarmos aqui servindo ao Senhor, de estarmos em mais um clamor dos nossos projetos de conquistas e, claro, começando mais um dia com a nossa mente conectada com Deus. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, obrigado por essa casa firme, que já vem desde ontem neste mesmo horário, quando começamos com oração, quando invocamos o teu nome, quando a tua palavra foi trazida para os homens, e depois, meu Deus, não paramos mais. E em cada um dos nossos lugares, dos nossos pilares, tinha alguém durante todo esse tempo nos nossos altares, intercedendo, orando, pedindo, clamando. E quantos, meu Deus, tiveram momentos memoráveis e momentos que poderiam não ter tido fim. Eu posso dizer que fui um deles. E eu peço que a unção do Senhor venha sobre nós agora. Que a unção do Senhor, meu Pai, tanto nos ligue, tanto quem está aqui pregando, que diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor fale, que o Senhor conduza, que o Senhor oriente, que o Senhor, meu Deus, coloque as palavras, meu Deus, necessárias para cada um de nós, começando por mim. E para cada um, meu Deus, que está aqui na tua casa, que está na transmissão, que as palavras venham do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos responda, que o Senhor, meu Pai, responda atitudes, atos, comportamentos e passos de fé, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor, meu Deus, abençoe, que o Senhor opere, que o Senhor mude situações, que o Senhor fortaleça pessoas para que elas se tornem as colunas das casas firmes que o Senhor está levantando e edificando. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco, porque nós precisamos te ouvir. Nós queremos te ouvir e nós viemos aqui, meu Deus, para te ouvir. Que o Senhor fale conosco e que nos abençoe grandemente. Eu creio no poder da tua palavra e eu canto agora, meu Deus, sons alegres, declarando um ano de fertilidade, um ano de bênçãos, um ano, meu Deus, de crescimento, um ano de expansão, um ano de rompimentos. Alguns já estão rompendo, já estão aumentando e expandindo, meu Deus, o lugar onde prenderam suas estacas para alargarem o tamanho das suas tendas, porque precisarão. Com o que veem e enxergam hoje, não há necessidade, mas com o que ouviram do Senhor e pelas músicas e canções
pelas orações e declarações que têm feito, já sabem que vão precisar de mais espaço, vão precisar de mais condições para abrigarem, meu Deus, e para comportarem tudo que o Senhor está fazendo. Eu peço que a obra que o Senhor já começou em nós, que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue, meu Deus, trabalhando, que o Senhor continue realizando em cada um de nós e por meio de cada um de nós também, em nome de Jesus. Eu oro e entrego este último horário, esse culto, nas tuas mãos, para que ele seja bênção e que ele seja instrumento de bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Eu penso grande, eu ouço o Senhor, e o que eu canto hoje, eu viverei esse ano, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. E vamos aqui para Gênesis, capítulo 21, versículo 12. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abrão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Essa palavra aqui foi a primeira palavra que eu preguei na minha vida. O primeiro culto que eu fiz foi com essa palavra. E é muito interessante, né? Como, se você perguntar o que eu preguei, eu devo ter pregado, né? O básico, o óbvio. E é interessante como a palavra do Senhor se renova a cada manhã para nós. E primeiro isso é para nós, é uma mensagem de Deus, né? Por isso que a gente deve sempre estar meditando na palavra de Deus e buscando o que Ele tem
de novo para falar conosco, ou o que ele tem de já ter dito e renovar. Porque a gente pega o que já sabe, pega o que já recebeu, pega o que já aprendeu, não despreza aquilo, mas além de lembrar daquilo, e quantas vezes que a lembrança de uma mensagem que nós já recebemos, que responde dúvidas, que vem e nos encoraja, que vem e confirma, ó, não, é isso aqui mesmo, tá? Só para te lembrar. Só para te lembrar. É isso aqui que você já sabia. Ó, é isso aqui que você já ouviu lá atrás. Ó, é essa palavra que em determinado momento da sua vida que você ouviu, ficou com ela e ela te confortou. É essa comida, né, que lá atrás te alimentou por tanto tempo, tantos dias, tantos meses, tantos, enfim, de novo, estou trazendo ela aqui para te lembrar do que eu já fiz. A palavra aqui é sobre até mais Agar, né, do que o menino e do que o Abrão. O Abrão primeiro, que aqui chegou à conta, né, de algo que ele fez fora, Deus usou. É interessante isso, como a gente precisa ter abertura para os desfechos, né, ter humildade e ter flexibilidade, né, de não ficar, não, isso eu não faço, isso eu não aceito. Se vem de Deus, tudo tem que ser aceito. Se vem de Deus, a gente precisa estar aberto. Então, primeiro, a Sarai, a mulher do Abrão, deu, assim, ela teve um surto, né? Aquele momento que parte do que ela falou e do que ela pensou era verdade, que foi, né, já que o Senhor não me deixa ter filhos, isso era verdade. Porque quando Deus abriu o ventre dela, ela teve filho. Inclusive tinha acabado de acontecer aqui recentemente. O filho dela agora já estava sendo desmamado e ela olhou e viu o saldo daquela atitude na carne. E Deus usa a própria Sara para dar o desfecho para o Abrão, que essa é uma primeira parte que a gente precisa estar aberto. Às vezes a gente, em determinado momento, a gente teve uma atitude, a gente saiu daquela direção de Deus, pegou alguém como uma referência, e isso pode ser o cônjuge, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que até então Deus não tinha incluído nos planos. E aí você, porque isso é uma coisa que eu vejo acontecendo, né? A pessoa ela está indo com Deus, ela está indo bem, só que às vezes parece que o jeito de Deus é mais demorado. E tem gente que nesse meio do caminho pega alguém como referência. Não, eu vou fazer igual o fulano. Não, eu vou dar ouvidos ao cicrano. Não, eu vou agora pela cabeça de tal pessoa. Foi o caso do Abraão. A mulher dele falou, pega a minha serva e você vai ter um filho com ela. Ou seja, vamos dar um jeito daquilo que está, da promessa, né, se cumprir. Eu não preciso dar jeito para a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Eu preciso dar condições, que é absolutamente diferente. Dar condições é se manter ouvindo Deus. Então aí nasceu o menino, cresceu, e aí agora o Senhor fala para ele, agora você vai fazer tudo que a Sara te falar. E a Sara estava dizendo, despede esse menino aí, porque ele não vai ficar junto com o meu. Ou seja, lá atrás, o Abraão fez, agora o Senhor fala, você vai fazer tudo que ela te disser. Ele pega, e aqui já não foi pela Sara, aqui foi pela cabeça dele. Uma coisa que é muito importante. O Abrão está escrito que ele
Abrão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Isso aqui é muito importante para cada um de nós. Está aqui um começo de uma pessoa ainda não liberta. O começo de uma pessoa que Deus estava com o tratamento do Abrão, com o desfecho do Abrão. Deus também estava dando um desfecho para o filho dele. E, automaticamente, estava dando um desfecho para quem? Para Agar. Porque Agar, neste momento, estava sendo livre. Ela não estava sendo vendida como escrava para alguém. Ela estava sendo dispensada. Ela estava sendo liberada. E, às vezes, aqui a gente precisa pensar, se colocar na posição de Agar. Porque aqui é uma questão de tempo na vida, e tempo é a coisa mais preciosa. Olha a obra de Deus na vida dessa mulher e olha ela ainda, ela se recusando a entrar naquele novo projeto de Deus. Ela se recusando a agora ser a livre que ela estava recebendo, a liberdade que ela estava recebendo. E aí a gente tem lá em Gálatas, né? A gente tem um espelhamento dessa palavra lá em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você vai falar, mas como assim? O Abrão, ele não pensou o futuro da Agar. Tanto que a Bíblia está dizendo, ele não deu essa direção. Agar, você vai para onde? Para onde que ele falou para ela ir? Ele não falou, ele nem pensou numa quantidade de mantimento, nem de água para algum lugar. Ele pegou alguma coisa. Ele pegou alguma coisa, alguns pães e encheu uma como é que é o nome aqui? É uma vasilha de couro cheia d'água. Isso não é muita coisa. Por quê? Porque agora ele não tinha mais compromisso com ela. E pelo que Deus tinha falado com ele, nem com o filho dele. Mas onde entra a parte de Agar nisso? Agar também não pensou. Agar, quando recebeu aquilo, ela agora não, peraí, agora é por minha conta, agora é comigo aqui. Agora, peraí, para onde eu vou? De novo, a Agar repetindo. Quando o anjo perguntou para ela que ela tinha fugido da senhora dela, o anjo perguntou para ela, de onde você vem? Eu estou vindo da minha senhora. E para onde você vai? Para onde ela estava indo? Lembra? Para onde ela estava indo? Ela não sabia. Não é você que não sabe. Ela também não sabia. Por quê? Porque ela não fazia planos para si. Ela era uma escrava, então ela estava acostumada a alguém sempre, você vai fazer isso. Sabe, isso aqui você pode. Isso você não pode. O servo, ele nunca é livre, ele nunca é um convidado, ele nunca é o pleno, ele sempre está ali esperando alguém lhe dizer, faz isso. Isso você não pode, esse é o teu limite. Você vai até ali, depois dali você vai até acolá, depois de acolá você vai voltar aqui de volta. Então lá atrás, a escrava fugitiva sabia de onde saiu, mas não sabia para onde estava indo. Agora ela não era mais uma escrava. E é o que acontece com algumas pessoas. Tem gente
que Deus já colocou a pessoa numa outra situação e a pessoa ainda, primeira coisa que você precisa já identificar, sua vida ainda é uma fuga. Tem coisas que a tua atitude, teu comportamento e às vezes até essa postura física, geográfica é uma fuga. Não, eu saio de casa, eu preciso andar, não, porque eu mudo de cidade, eu mudo de estado, eu mudo de país. Aqui a gente tem que falar que há um monte de Agar. Aqui é um deserto de Agar. O que tem de gente aqui que você vê aqui, a própria postura da pessoa, de não estar, sabe, fazendo o que manda, de seguir, né, as direções, que é assim, não, mas você sabe de onde você veio? Sei, eu vim lá da casa do Abrão. Mas para onde você está indo? Não sei. Como se diz, né? Deixa a vida me levar, né? Tem hora que deixa a vida me levar, tem hora que deixa o fluxo dos demais imigrantes me levar, tem hora que deixa o ICE me levar, né? Como se diz, deixa alguma coisa me levar. Quer dizer, aqui ainda não mudou isso, não foi trocada aquela programação, né? Paulo ainda não foi ouvido em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforma com a sua vida como ela foi formatada. Talvez você foi formatado demais pelos seus pais, mais até por um do que pelo outro, e talvez mais por aquele que era mais pessimista, negativista, negativo, pesado, amargurado, incrédulo, cético, sabe? Aquela pessoa que era ingrata. A gente tem que detectar por qual dos pais que a gente foi mais formatado, qual que me impactou mais, com quem eu me pareço mais, não é fisicamente, físico não importa nada, mas com quem eu me pareço mais nas reações. Quando eu tenho uma atitude, um comportamento, eu me pareço mais com a minha mãe, que era de tal maneira, ou eu me pareço mais com o meu pai, que era de tal forma. E eu preciso identificar isso e não se conformar. Ah, mas eu sou filho mesmo no meu caso, né, do Anísio e da Márcia. Não, peraí. Hoje, aí eu canto, né? Eu sou filho de Deus, não é? Então, agora, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais aquela pessoa que vive com aqueles medos, aqueles temores, que é conduzido por aquilo que gerações foram conduzidas. Não. E tem gente que não mais pode ser o escravo. A pessoa que ainda é alguém que determina até onde vai, sabe? E alguém que geralmente faz igual Abraão fez, eu, Abraão, agora, eu não acredito que vai longe, não. Então, eu pego alguns pães, eu pego ali uma vasilha de água e tá aqui. Alguns aqui têm que se levantar hoje e pensar, peraí, se eu depender de como me olham, de como me veem, principalmente do meu momento, de como estão olhando para o meu momento, eu não vou longe. Então, esse é o momento de eu assumir a minha condição de livre. Eu não sou escravo. Eu não sou mais, posso ter sido. Ainda que não um escravo literal, mas um escravo de emoção de alguém, que sempre eu estava lá e dependia, porque alguém falava uma coisa, eu já ficava todo preocupado, tenso. Posso ter sido escravo do dinheiro. Fazia qualquer negócio por dinheiro, fazia qualquer coisa, me submetia, mentia, agia com indignidade. Não sou mais escravo do dinheiro. Não sou mais escravo de uma situação. Então, alguém ainda pode estar determinando
meus limites. Mas eu não vou mais viver com os limites que alguém determinou para mim. Você vai até aqui, você vai fazer isso aqui, você vai andar até tal lugar, você vai chegar não muito longe, você vai chegar em algum lugar, não longe, não vai cruzar. Então aí você vai dizer, mas você acredita que o Abraão achou que ela ia morrer? Não, o Abraão acreditou que ela não ia longe, que ela ia para algum lugar, perto. Que ela não ia precisar de mais do que aquilo, depois ela já ia ter. Mas olha o que acontece também. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Ela, a princípio, eu vou aqui, ó. Mas chegou no meio que é o desafio. O desafio não é sair. O desafio não é você dar o primeiro passo. O desafio não é levantar da cama. O desafio é cruzar e chegar no fim. Ela falhou aqui. Quando chegou em determinado momento, faltou aqui, ó, força. Faltou determinação. Por quê? Faltou convicção. Ela não tinha convicção de para onde ela ia. Sabe aquele negócio? Se levantar da cama hoje sem saber o que você vai fazer? É aí que você vai perder tempo, vai comer errado, vai gastar mais dinheiro no que não deve, vai para onde não deve, vai falar com quem não deve. Perda, uma perda atrás da outra. A gente precisa de uma coisa: convicção. Eu tenho que saber para onde eu vou. A Bíblia não fala, você vai construir uma casa? Vai construir? O que você tem que fazer antes? Calcular. Espera aí, eu vou construir. Com 2 tijolos eu construo uma casa? Eu tenho 2 tijolos. Eu vou construir uma casa. O que você tem? 2 tijolos. Eu construo uma casa com 2 tijolos? Não, então espera aí, não dá para eu construir. Então, antes de começar a obra, eu preciso pegar o material. Não é porque alguém está dizendo, inclusive o pastor, fulano, tem gente que não tem esse discernimento, porque não ouviu ainda a entrega do primeiro jejum que a bispa fez. Tem gente que ainda não é o dono, o proprietário, o empreendedor. Ele é o comerciante, é aquele que está vendendo o almoço para comer no jantar. Ele está muito imediatista. Ele está muito seguindo o fluxo. Não, agora está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também para eu me garantir. Não, quem me garante é Deus. Não, mas o fulano lá, ó, ele fez isso, ele está falando. Eu acho que esse é um ano que muita coisa e muita gente vai ser desmascarado. A gente está num tempo que a internet traz referências, né? A internet não, né? As pessoas se colocam como referências em vários pontos. Os influenciadores que se autodenominaram, né? Tem gente que se denominou uma referência de saúde, tem gente que se autodenominou uma referência financeira, tem gente que se autodenominou uma referência espiritual, tem gente que se autodenominou uma referência de poder emocional, mental. Eu vi um evento que aconteceu aqui, no começo do ano. E quando eu vi aquele evento, eu não vi o evento, eu vi apenas o anúncio do evento. Aquilo para mim foi um prenúncio do que eu acredito que já esteja acontecendo. Que quando eu vi tanta gente junta, gente que não se misturava, gente que não fazia evento junto.
eu vi e eu pensei, falei, até que durou bastante tempo. Que eu quero dizer o quê? Algumas coisas você consegue vender, enganar as pessoas por algum tempo, mas não por todo o tempo. E eu acredito que em muita coisa esse ano, muita gente vai se decepcionar. Vai ver a verdade, vai perceber a verdade. E muita gente vai perder o posto que tinha, vai perder a condição que tinha, vai perder esse poder que tinha sobre outros. Porque as pessoas vão ver, peraí, o que eu preciso é de Cristo, eu preciso de Deus, eu preciso da minha convicção. Eu não tenho por que continuar aqui como Agar estava. Não, eu posso. Diga, eu posso. Eu posso. Não tem mais. Agora, Deus cuidou de mim, cuidou do menino, então agora eu posso, eu vou. Mas quando você deixa alguém conduzir sua vida, isso é o problema. Você não calcula, você não olha. Às vezes você tem até dificuldade de levantar a cabeça e olhar. Deixa eu olhar se esse aqui é o caminho. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Esse não é o caminho, então eu não vou por esse, eu vou por outro. Eu estou recebendo isso aqui, deixa eu ver se isso aqui é o suficiente. Para onde eu vou? Vou gastar quanto tempo? Vou andar, vou percorrer... Não, isso aqui não é o suficiente. Ela podia ter dito, me dá mais. Podia ou não podia? Ela tinha um filho do Abraão com ela, mas ela falou alguma coisa? Não, por quê? Porque ainda eu estou vivendo pelo que pensam para mim. E aí o que fornecem a mim. Tem gente que não acredita que ela própria pode. Não, eu posso. Não é só se alguém me der, se alguém fizer para mim, se alguém me ajudar. Esse é um pensamento que deve cair por terra. E alguns de nós recebeu isso quando era pequeno ainda. Eu já falei aqui da situação que eu, sem querer, eu estava vivendo aqui. E quando eu detectei isso, eu cortei na minha carne. Eu, de certa maneira, cresci ouvindo, né? Não vou dizer pela minha mãe, mas pelo meu pai, que o que a gente pudesse tirar era bom, era vantagem, era interessante, porque algumas coisas a gente só teria se alguém desse para a gente. Isso para mim, foi uma mentalidade bem formada. Por quê? Por parte da minha infância eu lembro que algumas coisas eu só tive porque tio deu, porque tia deu, porque primo, lá na época eu era do interior, primo de São Paulo vinha e trazia e entregava. Então, algumas coisas a gente nunca viu. O pai e a mãe comprando, fazendo ali, né, dando, sabe, pagando o preço. É caro, mas vou pagar, porque você pode ter. A gente vai ter algumas coisas aqui, mas você vai ter, você vai viver, você vai ser. Ok. Não era naturalmente uma visão minha de vida. Não é uma coisa que eu, né, já tive nuances, isso aqui, tirar uma vantagem. Mas aqui, logo que eu cheguei aqui, a gente se instalando, tal, não tinha endereço fixo. Então, aqui tem uma coisa que para eles aqui, um negócio que é sagrado. Para tudo que você for fazer aqui é o tal do endereço. É ou não é? Aqui, se você não tem endereço, você é visto como o tipo de gente que eu fui visto. Então, quando eu cheguei, aqui tem uma regra que criança não pode ficar mais de um determinado tempo sem estudar. Particularmente, não era o plano da Linda entrar na escola, porque ela teria que entrar na mesma série que ela já tinha concluído lá no Brasil. Né? Então, ela tinha um prazo ainda de meses que ela podia ficar tranquila, sabe? Tá tranquila, já terminei. Então, o ano só ia começar em agosto,
E era começo do ano. Então, estava tranquilo. Até que me avisaram, ó, não pode ficar sem estudar, né, tal. Tem que matricular numa escola, né, porque isso pode... Então, o que eu estou falando, eu estou aqui, eu não vou fazer do meu jeito. Tem uma forma que eu tenho que seguir dentro das leis do país. Eu quero que a lei seja minha amiga, eu preciso ser amigo da lei. Não é assim? Não adianta eu ignorar a lei e depois que não, agora eu quero justiça. É assim que funciona. E quando eu fui à escola, a escola que não é qualquer uma também, tem que ser a escola do local, a mais próxima, eu não tinha endereço. E não é você falar o endereço, você tem que provar o endereço com uma conta no seu nome. Então, eu falei a verdade, ó. Eu vim, né, temporariamente, estou aqui, né, assim, e atualmente eu estou morando na igreja. Então, aqui ó, o endereço da igreja, está no nome da igreja, tal, a igreja, tal, tal. Ok, perfeito, normal. Eu só falei isso na escola, para poder matricular ela e ela ter aula, nada mais, nada. Só falei isso, ó, eu moro na igreja assim, 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 meu endereço, tal, tal, tal. Ok. Aí como você está em mudança, outro idioma, tudo é uma adaptação que é uma pressão. Essa vida de quem está migrando e se adaptando, no começo, tudo é uma pressão maior. Então, devido a essas situações diferentes, eu não percebi uma coisa. Logo que ela foi entrar na escola, a escola forneceu a mochila, o material, forneceu a roupa, a moletom, camiseta tal, e eu, não sabendo, achei que era um padrão. Para mim era padrão. Nossa, que maravilha, ó. Aqui você não precisa comprar nenhum uniforme, não é um uniforme, mas é uma linha de roupa, né? Por exemplo, a escola que ela estava só podia usar verde. Camiseta verde. Que era a cor lá da escola agora, que era dos crocodilos, isso. E calça de uma determinada... Então deram as cores das calças, as cores das camisetas, deram a mochila, deram todos os materiais. E aí começou num período maior, de tempo em tempo, ela chegava com alguns kits em casa, depois da cesta, por exemplo. Eles davam um pacotinho com algumas coisas, né? Tipo doce e tal, uma coisinha aqui e tal. E, para mim, tá tudo certo, é normal, a escola aqui tem... Ó, a pessoa não sabe, ó, a escola aqui tem um padrão diferente, né? No Brasil, a escola tira da criança, né? A criança tem que levar para a escola, levar, comprar, pagar. Eu falei, isso é uma coisa boa, ok. E eu não tive essa percepção de perguntar para alguém. Eu só, às vezes até comentava, mas ninguém disse para mim, não é, né? Enfim. Também só perguntei para gente que é imigrante, né? Nunca perguntei para um americano. Então, tem isso também. Às vezes a informação que a gente tem é do nível para quem a gente pergunta. Até que teve um acampamento, ela foi convidada para esse acampamento, eu recebi o convite desse acampamento, que foi muito bom. E durante o acampamento teve uma situação que eu vi algo, né, me mandaram uma cobrança do acampamento. Quando me mandaram uma cobrança, eu fui na escola. Falei, ó, me desculpa, eu não sabia, né, porque me cobraram como quem estava atrasado. E aí eu fui na escola, né, até na ideia, não sabia que pagava, mas já que paga, então vou vir aqui para acertar tal. Quando a mulher pegou lá enfim, me localizou meu nome, falou, não, você não paga, você não precisa pagar, desculpe, foi errado o e-mail para você, foi um equívoco, tal, mas eu vou corrigir isso, tal.
Falei, eu também imaginava que eu não pagava. E eu achei que eu tinha ouvido que não era que eu não pagava, né? Mas depois fui saber. E aí foi começar as aulas de novo, e eu, na ideia de cadastrar, tal, eu vi que era diferente com os demais alunos. Quando eu vi isso, eu tive certeza, eu falei, tem alguma coisa aqui que não tá certo. Eu falei, eu quero saber se isso é para imigrante ou se isso é comigo. Até porque na escola tem bastante imigrante, não brasileiro, mas tinha outras. E aí eu tive certeza. Devido eu ter dado o endereço de uma pessoa que não... Então, para a escola, né, para a escola, eu não tinha casa. Então, quando eu falei que eu morava na igreja, é como se eu morasse... eu fosse um desabrigado, uma pessoa em estado de necessidade, uma pessoa que necessitava de assistência. A escola viu assim, recebeu assim. Não fui eu que falei assim, eu só dei um endereço para ela entrar. Não, estou bem, não estou. Então, tudo isso que ela recebeu, a mochila, o material, a roupa, e de tempo em tempo eles mandavam os kits. Era um tipo de assistência, que na verdade é um assistencialismo que a escola presta a crianças para famílias que necessitam dessa assistência. E aí eu fui, falei com a pessoa que eu tinha cadastrado, matriculado. Nisso a gente já morava em outro lugar. E não dava para eu, do jeito que estava, desfazer isso. Foi quando eu falei com a Ana, falei, vamos trocar a Linda de escola, vamos para outra, tal. Ela já queria que a Linda fosse para outra escola, por outros motivos, eu não queria, porque para mim essa é melhor, estar perto da igreja, né? Eu gostava da professora dela. Mas quando eu entendi, peraí, não. Ela está num programa assistencialista. Para uma pessoa... Então, se você parar e pensar, a quantidade de coisas que eu deixei de comprar e vivendo em real, pagando em dólar, isso me beneficiou diretamente e, assim, aquilo teve preço. Foi um valor interessante. Só no acampamento, pelo que eu vi eles me cobrando que eu deixei de pagar, já foi assim uma ida num parque aqui, pagando o ingresso cheio. Que é isso, na verdade, o acampamento é aquele tempo de férias que eles têm um lugar para a criança ficar o dia inteiro e os pais estão pagando por isso. Eu não paguei. Eu não sabia. Enquanto eu não sabia. Quando eu soube, aquilo para mim foi claramente, como se Deus falasse, o que você quer agora? Você quer esse tipo de mentalidade para a sua filha? Ou você quer uma mentalidade livre? Eu não tive dúvida. Foi assim, eu percebi aquilo hoje, não dava para resolver hoje. Amanhã, eu já falei para a Ana, falei, vai em tal lugar, em tal escola, leva tal documento e tenha certeza que ela vai entrar como todas as demais crianças. Ou seja, vamos pagar uniforme, vamos pagar material, vamos pagar comida, vamos pagar tudo. Por quê? Porque está sobrando. Não, peraí, dinheiro é universal o entendimento. Você prefere mais no teu bolso ou você prefere mais no bolso dos outros? Eu quero mais no meu bolso, sem dúvida. Todo mundo. Isso não tem discussão. Só que eu não quero essa mentalidade. Eu não tenho essa mentalidade. E ali eu vi, na hora eu lembrei, de parte da minha criação foi assim. Não, eu não posso, comigo, na nossa família, na nossa casa, não. Não. Então, agora eu sei. Antes eu não sabia. Quando eu vi ali as sacolinhas, quando eu achei uma vantagem, olha, vai para o acampamento, né, tal. Quando eu descobri, quando eu soube, não, agora eu sei, agora, não, eu não posso compactuar com isso. Porque não é a minha vida.
Não é a minha condição. Ainda que algumas coisas eu não tivesse como, mas tem coisas que Deus deixa a gente ter uma dificuldade para a gente descobrir nele o nosso poder de superação. Tem coisas que Deus não te entrega. Deus permite que você se veja numa dificuldade para você descobrir que tem coisas que precisam crescer em você. Então, aqui o que a gente vê? A Agar não era essa pessoa ainda. A mentalidade dela era pequena, escrava, e ela já estava livre. E quantas pessoas que em tantas coisas já estão livres, mas lhes falta convicção. Não, peraí, agora não é o Abraão que vai determinar a minha vida. Eu não estou mais nessa vida, eu não estou mais nessa fase, agora eu sou livre. Eu sou livre. Não, eu não preciso mais disso. Tem coisa que eu não preciso mais viver. Eu não preciso mais passar. Eu não vou mais me limitar ao que alguém acha que eu posso, ao que alguém vê em mim potencial para eu fazer, ao que alguém vê credibilidade em mim. Tem credibilidade que Deus já me deu. Tem poder que Deus já me deu. Tem autonomia que Deus já me deu. Tem coisas que Deus já confirmou e disse, agora é com você. Não precisa que ninguém mais valide isso. Eu não preciso agora viver dos pães que o Abraão me deu ou da água que ele colocou na vasilha. Porque eu sou livre agora, eu sou livre para dizer, eu vou até lá, eu vou mais longe. Não, eu vou ainda mais longe. Não tem por que ficar preso. Mas não adianta eu estar falando aqui se isso não estiver dentro de você. Tem que estar dentro de você, você acreditar. Eu não estou dizendo que isso é agora, do dia para a noite. Mas se você tem dentro de você, Deus vai fazer a parte dele. Ela vagou, porque não sabia o que estava fazendo, para onde estava indo. Acabou. Acabou o pão, acabou a água. E ela tinha o único pensamento. Como ela não estava acostumada a tomar decisões, e não, eu vou chegar, eu vou correr, eu vou ver, e principalmente aqui, ela podia ter buscado a Deus, mas não buscou. Então, existia uma fonte ali, mas ela não via. Porque a única coisa que ela tinha na mente dela é que o filho dela ia morrer, porque o pão que alguém lhe havia dado e a água que alguém lhe havia dado acabaram. Ó, eu só vejo que a minha vida pode ir de quantas formas? Uma forma. E sabe que forma? A forma que alguém me proporcionar. A forma que alguém me der. A forma que alguém permitir. Não. Essa é uma resposta. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Não está escrito que Deus então pôs uma fonte, mas está escrito que Deus lhe abriu os olhos, quer dizer, a fonte sempre esteve ali. Mas sabe uma pessoa que ela anda de cabeça tão baixa, que dependendo da distância de algo, se ela tiver com a cabeça tão baixa, ela está focada no chão. Ela está focada só naquele pouquinho, naqueles poucos metros de raio de terra que ela consegue enxergar. Deus abriu os olhos dela e ela viu a fonte. Eu creio que é como se Deus tivesse feito assim com ela, né? Ó, minha filha, ó. Só ergue a cabeça e veja. Tem água, tem fonte, tem condições, tem. Você que não estava vendo. Ela foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino.
Foi o menino que Deus ouviu chorar. Não importa o meio que Deus vai usar. Esse é um meio que Deus está usando agora. Essa palavra é um meio que Deus está usando para dizer, ó, se tem coisas limitadas na sua vida, Deus não tem nada a ver com as limitações. Deus não. Deus não limitou. Ah, o Abraão, se você vai deixar o Abraão limitar seus passos, esse é um problema e uma escolha sua. Deus está aqui para abrir os seus olhos. E é o que Ele está fazendo agora por meio dessa palavra. Deus está abrindo os olhos, a mentalidade, o horizonte de cada um de nós que pode ter deixado uma pessoa, um evento trágico, um momento difícil, limitar e delimitar a nossa jornada. A gente pode estar vivendo um momento em qualquer área da vida. Você pode estar vivendo um momento na sua família, no seu casamento. Você pode estar vivendo um momento material, com situações financeiras que elas podem ter limitado e delimitado a sua jornada, a ponto de você se ver como Agar. Não, mas não tem como agora, acabou. Acabou o amor, acabou a admiração, acabou o respeito, acabou o dinheiro, acabou minhas opções, acabou. E de repente você está permitindo, repita, permitindo. Diga eu, permitindo. Porque não é Deus permitindo, não. Às vezes eu permitindo que alguma coisa, que alguém determine a minha vida. É só até onde esses pães derem. É só o que esse dinheiro pode pagar. É só o nível de respeito que o teu cônjuge, que o teu pai, que o teu filho tem por você, que você vale, que você vai chegar. Não. Abra os seus olhos e veja, tem fonte de Deus. E aqui eu nem posso dizer que Deus faz uma fonte, Deus apenas te mostra que tem opções. Além dos pães e da água que alguém te deu limitando o seu caminho, ou dizendo vai por aqui, porque é assim que eu acho que você tem que fazer, tem opções. Diga, tem opções. Tem opções. Neste dia, a mensagem do Senhor é: tem opções. E eu não tenho que repetir histórias. Eu não preciso mais seguir o padrão de fuga que eu tive uma vida. Sabe? Não, aperta, eu fujo, sem saber para onde eu vou, onde eu cair tá bom. Não. De repente, até então eu me deixei conduzir pelo que alguém determinou, pelo que meu pai determinou, pelo que a minha mãe determinou, pelo que a sociedade está determinando como, sabe, bom ou não bom, ruim, ou nem tão ruim assim, não. Que às vezes tem isso também. Tem coisa que a palavra vem e diz assim, não aceita. E aí você vai ouvir alguém, né, um influenciador, você vai pela média, que é a mídia, você vai ouvir assim, não, isso não é tão ruim assim não. E de repente Deus já tinha colocado no teu espírito. Não aceita. E o espírito, ele age como tem que agir. E toda vez que eu penso assim, eu lembro do Saul, que estava ali, cuidando de algo dele, né? Estava lidando com os bois dele, de repente chega para ele a notícia que os homens lá de onde que era lá o lugar? Era Gileade? Hã? Não, aqueles da fronteira lá, acho que era Gileade, não lembro agora. Perdoe-me aqui agora a informação imprecisa. Mas eles tinham conversado com a amonita Naás,
O Naás chegou chegando já, né? O Naás já chegou limitando. Não, acabou, perdeu. Agora é o seguinte, vamos conversar aqui, o começo da conversa. Vocês vão perder o olho direito. E aqueles homens já que foram intimidados, consideraram realmente, olha, não tem outro jeito a não ser a gente perder o olho direito aqui para o Naás. Vê como que é, alguns, não era um homem, ali um grupo de gente pediu socorro porque estava cogitando seriamente perder o olho direito para Naás, porque não via alternativa. O Saul estava lá, por isso que a gente não pode, às vezes tem gente que está vivendo a vida, desfrutando da vida, e tem, não, mas como que essa pessoa agora pode estar? Ele estava lá, cuidando dos bois dele, chega a notícia para ele. O Espírito age como tem que agir. Veio nele uma fúria, que se tem uma coisa que nesse momento a gente tem que fazer é admirar o Saul. Não há nada, nenhum rastro de pensamento do Saul ter cogitado aquela situação de perder o olho direito. O que ele faz? Não, opa, isso aqui é inaceitável. Inaceitável. Vou convocar homens, não é para se preparar para o pior, vamos convocar homens para quê? Não é para se adaptar a essa situação, é para resolver essa situação. Esse tipo de proposta não se faz. Esse tipo de oferta não se faz. Vamos lá mostrar para esse povo aqui com quem que eles estão lidando. E nesse ponto, Saul foi impecável. Mas por que ele foi impecável? O que agiu na vida dele? O que agiu? O Espírito. Quando você age pela vasilha do Abrão não é Deus. Entendeu ou não? O Abrão não é Deus. Você pode ter uma pessoa aí maravilhosa, ter sido bênção, mas não é Deus. Nada é como Deus e nada vai fazer na sua vida o papel do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito. Buscar de Deus. E eu preciso ter tempo com Deus. Tempo. Ouvindo a palavra para a palavra entrar. Eu preciso gastar tempo falando com Deus e conversando com Deus. Porque eu vou me acostumando a conversar com Deus, eu também vou ouvindo mais Deus. E eu vou sabendo o que Ele tem para mim, o que Ele tem comigo. Tem coisa que não se trata de orgulho, se trata do posicionamento já adquirido. Não, mas você... Opa, peraí. A gente não pode aceitar que qualquer pessoa diga o que vamos ou não vamos fazer. Que qualquer pessoa, e principalmente tem gente que tem covarde conhecido, tem covarde público, mas tem os covardes de ocasião, os oportunistas. Tem covardes, eu falava, ontem ainda para uma pessoa, em 2013, a gente, na igreja, viveu uma situação que teve gente que teve oportunidade assim, igual Deus falou para o Saul. Saul é uma perfeita escolha aqui, inclusive. Que ele podia ter determinado, ele podia ter estabelecido dinastia dele. Sabe, no momento de obedecer a Deus ali, toma, você foi colocado nessa posição, honra a sua posição diante de Deus. Ele não honrou, ele perdeu a oportunidade. Em 2013 tinha gente que podia ter sido assim, elevado, abençoado, honrado, porque apareceu um monte de gente. E fala, e questiona, e critica. E tudo gente com fruto podre. Gente que deu fruto que já nasceu podre. Nunca pôde ser ingerido. Mas teve gente que tinha acesso
que tinha condições e tinha experiências mais profundas que qualquer outra que estava apontando, criticando e que estava ali questionando. E o que aconteceu? Teve gente que foi covarde oportunista, que em vez de pegar e falar assim, ó, não, o que você está falando é mentira, você está aumentando, você está exagerando, você está inventando, você está blasfemando, você está colocando a melhor fase da sua vida em xeque por sentimentos. Você é a boca do diabo, você é a boca do Satanás. Não, teve gente que parou, que ouviu, que ajudou pessoas a construírem questionamentos, mas que pagaram preços altos. Eu vejo, particularmente, pessoas que em determinadas situações da igreja, Deus permite de tempo em tempo, eu falava com alguém, até não sei se foi com você que eu falei isso, que a gente está agora numa peneira. Foi contigo ou não? A gente está num momento de peneira. Deus está peneirando. Não é o diabo, é Deus. Tá? Quem já viu uma peneira, depois você entra na internet aí. Não deve ter no YouTube aí vídeo da pessoa peneirando. Tem coisa que vai passar da peneira, mas tem coisa que agora chegou até aqui, mas tem coisa que vai ser jogada fora, vai ser jogada longe. E tem sempre os covardes, que se aproveitam de momentos, de situações, e, assim, fazem uma leitura muito rasa e muito equivocada das coisas e das pessoas. Porque acham que algumas coisas são fragilidade, quando, na verdade, é um teste em que todo mundo envolvido está passando por um teste. Inclusive, quem está ali, aparentemente na posição de conduzir. Não, agora isso chegou até mim, isso veio até mim, isso chegou, está nas minhas mãos. Sabe, quando a gente tem um pensamento assim, não, porque ó, isso aqui veio para a minha mão. Por que isso aqui está na minha mão? Isso aqui eu estou sabendo. Por que eu estou sabendo? Isso aqui agora veio até mim. Por quê? Para ver o que está no seu coração. Para ver o que vai sair. Para ver se realmente o que sai da minha boca, o que sai da boca de cada um de nós, é o que está no nosso coração, é o que Deus vê. Porque Deus precisa de uma coisa, alinhamento. O que tem que estar saindo da minha boca é o que tem que estar no meu coração e é o que tem que estar acontecendo pelas minhas mãos. Se estiver desalinhado, a gente vira Caim. O que aconteceu com Caim? Caim chegava num lugar. Tinha resultado? Ele ia lá. Tinha fruta na árvore? Ele ia lá. O que ele fazia? Pegava, comia, mas aquela árvore não ia dar mais fruto para ele. Aquela terra, se ele plantasse, não ia dar nada para ele. Então, é o tipo de vida que alguns vivem. A pessoa, por um tempo, ela vai viver naquele lugar, ela vai desfrutar dos resultados de alguma coisa que ela pegou de algo, pegou de alguém, mas se depender dela, ela não vai ter resultado. Por quê? Porque ela está desalinhada. Porque quando Deus falou para ela não ir por uma linha, não fazer aquilo, ela foi lá e fez. Então, eu tenho uma consciência, eu acredito, eu vejo dentro da igreja. Quando eu falei que é um ano de muita coisa ser, assim, desmascarada, revelada, algumas coisas vão ser estabelecidas mais do que nunca, mas outras vão ser desconstruídas, porque não tinham alicerce, não tinham base sólida. Então, não deixa ninguém. Deus está dando opções hoje, para quem ainda tinha essa mentalidade
escrava, que estava permitindo que alguém conduzisse a vida, que uma situação, que um momento, que um fluxo, porque até então não tinha vivido da liberdade que Cristo nos libertou. Eu até acho que esse aqui eu vou fazer questão de ler, eu acho que é Gálatas 5. Se você quiser me acompanhar aí, Jonas, eu acho, tá? Eu falei para você que não tinha mais, mas veio aqui, vale a pena ler, se realmente for o Gálatas 5, que eu acho que é. Se não for, aí então fica para outro dia. Exatamente ele. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Pegue o seu propósito, coloque-se em pé. Escravidão, nunca mais. Como disse Paulo, escravo só de Cristo. Escravo de uma pessoa, escravo de sentimentos, escravo de relação, de relacionamento, escravo de uma cultura, escravo de um complexo, que é uma escravidão aqui que a gente vê muito. Eu não posso nem dizer imigrante, eu tenho que dizer com sinceridade, com honestidade intelectual, infelizmente muito brasileiro, escravo desse complexo de vira-latas ainda. E, enfim, numa vida tão aquém, deixando não é nenhum Abraão, né? Deixando qualquer coisa, sabe, delimitar sua vida, seus passos, seus resultados. Não é para nós. Com seu propósito aí no seu coração, na sua mão, eu falava, né, em 2013 eu vi gente nessa covardia e gente que perdeu muito. Todo mundo que não tem discernimento e faz a leitura errada das coisas, todo mundo perde. Mas sempre tem alguém em toda situação muito difícil que sai do outro lado ganhando. Foi assim com Daniel, quando ele recebeu um decreto de morte. Ele recebeu a notícia que ele e todos os demais magos seriam executados. E aquilo abreviou processos na vida dele. Toda vez que você estiver debaixo de uma pressão assim descomunal, você tem que lembrar desses arquétipos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram pressionados a algo que eles sabiam, não é isso que Deus tem para mim. Eu não vou me submeter a isso, eu vou me submeter ainda mais a Deus, eu vou orar mais a Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu vou dar algo que eu não dei a Deus ainda, que eu achava que não era necessário tudo isso, eu vou fazer. Daniel passou a noite, junto com seus amigos, buscando resposta de Deus, buscando uma revelação nunca antes alcançada. Nunca antes ninguém tinha vivido aquilo. Daniel viveu. O Sadraque, Mesaque e Abednego arriscaram a vida, mas não se submeteram ao rei e ao decreto do rei. Eu poderia falar de outros aqui, igual o escritor aos Hebreus, que foi narrando uma galeria de pessoas que fizeram a diferença. Eu não sei qual o seu momento, eu não sei se é o deserto, que alguém te mandou,
Eu não sei se você começou esse culto com uma vasilha de água, alguns pães, e estava aí preso, só um jeito de ser abençoado, de sair, de vencer, de dar certo. E Deus, esse é o título, viu, juntas? Deus está dizendo, você tem opções. Eu tenho opções. E não é opção não é opção, então larga tudo, então joga tudo pro alto. Não, eu tenho opções altas. Eu tenho fontes. A palavra de Deus é, você está pensando errado, você está pensando baixo, você está mirando o chão, quando há fontes e há futuro. Há fontes e há futuro. É um F duplo para você. Não é o fim. Tem fonte e tem futuro, que é o que nós lemos aqui. Não tem nem interpretação aqui no que eu estou falando. Tem apenas a verdade. Para Agar, com a mentalidade ainda de uma escrava, com a mentalidade de que alguém ainda decidia por ela, determinava a vida dela, era o fim. Mas Deus levantou o olhar dela e mostrou, tem fonte para agora, para o que você não resolve, eu tenho fonte. E tenho futuro para a sua vida e para o seu filho, que eu cuido. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por esse dia estar apenas começando, porque o que o Senhor diz é que tem opções. Tem opções. Se essa pessoa pegou o Espírito, ela sabe que pelo Espírito ela tanto pode ter a postura, a atitude do Saul, meu Deus, o Saul inspirado, o Saul, meu Deus, tomado, cheio do Espírito Santo, e ela não aceitar o inaceitável. Ela romper, meu Deus, com um padrão, ela romper com alguém que disse, não, é só isso, para, volta, recua, aceita. Como ela pode ir além, ela pode cruzar esse deserto, ela pode chegar do outro lado, ela pode agora tomar a água que ela não tinha, porque o Senhor, meu Pai, mostra que tem fontes, e ela pode viver não só o presente, que ela já nem acreditava, mas ela pode ter um futuro promissor, abençoado, poderoso, e ela pode ver a descendência dela crescendo, meu Deus, se fortalecendo e prosperando. A Agar não teve nada a ver com a atitude estúpida de Sarai. E uma vez que o Senhor tem promessa, o Senhor cumpre. Eu peço, meu Deus, que pessoas estejam se levantando agora e que não mais se submetam à indignidade da escravidão, da qual o Senhor, por meio de Jesus Cristo, as libertou. Como a tua palavra nos diz, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então que ninguém mais continue como escravo, que ninguém mais, meu Deus, se submeta a um jugo de escravidão, porque, meu Deus, a palavra, a condição e a realidade a qual o Senhor nos coloca é de liberdade. Eu declaro, meu Deus, que cada um venha desfrutar da sua liberdade. Servos, nós somos o Senhor. Escravos de Cristo, de viver o teu propósito, o teu chamado, mas não, meu Deus, de um sistema, não, meu Deus, da injustiça, não de pessoas, não, meu Pai, de algo estabelecido para um tempo, e não para aqueles que obedecem o Senhor.
Eu peço, se lembra de cada um de nós mais essa vez. Eis-nos aqui, meu Deus, apresentando ao Senhor cada uma das nossas firmes razões. E eu te peço, meu Deus, se lembra agora de cada clamor, de cada um desses projetos. Se lembra, meu Deus, aqui das nossas orações de cada dia que nós estamos, meu Pai, aqui na tua casa, mostrando para o Senhor o que nós acreditamos, o que nós esperamos, meu Pai, para esse ano de 2026. Nós temos clamado, nós temos cantado, nós temos declarado, nós temos, meu Pai, chamado à existência coisas, situações, valores, mudanças, curas, libertações, transformações, conversões, meu Deus. E que assim seja feito pela poderosa mão do Senhor. Eu declaro que em cada área o teu povo veja e desfrute da tua glória. Eu concordo, meu Deus, com cada clamor, eu concordo com cada oração, eu concordo com pessoas assumindo a sua posição livre, vivendo, meu Deus, a vida que o Senhor as chamou para viver, não mais se reduzindo, não mais aceitando que algo ou que alguém venha determinar até onde vai a sua vida, até o que pode fazer, mas vivendo uma vida poderosa. Abençoa, meu Deus. Levanta. Faz, meu Deus, a obra. Manifesta o teu poder. Que o Senhor venha, meu Deus, levantar pessoas. Que aquelas que estão debaixo de uma pressão descomunal, nunca antes vivida, pressionadas de todos os lados, que saiam, meu Deus, como saiu Daniel, que saiam como saíram, meu Deus, os 3 jovens, o Sadraque, Mesaque e o Abednego. Que o Senhor venha, meu Pai, sustentar, e que o Senhor venha promover, que a promoção venha do Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha trazer resultados, que só aqueles, meu Deus, que confiam, que dependem, meu Pai, que se entregam ao Senhor, podem viver. Eu declaro bênção. Eu declaro, meu Deus, mudanças. Eu declaro, meu Pai, a materialização de cada projeto de conquista do teu povo. Eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma aqui na terra para que seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.